Mas eu não tenho dúvida que essa dívida do Brasil com a política, inclusive, tem a ver com a escravidão, cara. Sim. Assim, isso é cada vez mais claro. Assim. O Brasil não é só o último país que revogou a escravidão, é o último país que revogou mal, né, que aboliu mal a escravidão e continua, né, é um tipo, esse tal de racismo estrutural não é algo muito sério para os livros escritos pelo Laurentino Ramos são provas da nossa vergonha, né? O Escravidão 1, Escravidão 2 e ele acabou de lançar a Escravidão 3. Quando você olha os números, o Brasil foi o maior país escravagista da América. O Brasil chegou a ser... Do mundo. 5 maior milhões. Mais ainda que os Estados Unidos? Sim. Sim. Nós chegamos a ter 5 milhões de seres humanos escravizados. E quando abolimos a escravidão foi abolida de uma forma completamente torta para que os que ganharam a alforria continuassem escravizados com base num salário miserável em troca apenas da comida. E daí a pouco... eram presos por vagabundagem, né? Eram presos por vagabundagem. Lei da vadiagem. E aí, a capoeira era proibida. Enfim, exatamente. As religiões, é uma dívida muito as manifestações pesada, culturais. Que é legal falar dela, claro. E aí, quando a mesma elite... E os mesmos, no Brasil era agrícola, né? Era café na época. Sim. A hora que eles perceberam que tinha a imigração disponível da Europa, começaram a trazer primeiro japonês, depois italiano. Sim. E aí eles foram sofrer, não eram escravizados, mas sofreram igualmente, porque eram enganados, trazidos a troco de salários falando que iam ganhar miseráveis. terras e não ganharam. Né? E aí os escravizados da primeira fase, que eram os negros, passaram a sofrer um outro tipo de problemas, que foram abandonados. Né? Pior, né? Piores. Então, esta é outra chaga que tem no Brasil. A história do Brasil é em cima de escravização de muita gente. De muita gente. De sofrimento, de dor e de sangue. E assim, eu acho que esse não é um papo só assim filosófico, porque a economia do Brasil é baseada em oprimir alguém que ganha menos, que sofre com condições de trabalho difíceis, sabe? A gente tem que reconhecer essa porra. Entendeu? Enquanto nós temos que reconhecer, porque esse desequilíbrio é que nos faz ser diferentes de alguns países que também têm muitos problemas, mas quem já foi nos Estados Unidos conhece Chicago, por exemplo. Chicago, você que ama São Paulo, Chicago é uma cidade que tem a mesma trajetória de São Paulo. Eu acho que uma das maiores vergonhas que eu já senti foi o dia... Tem um edifício muito alto em Chicago que você vê a cidade toda e tem a história da cidade, né? E os anos de crescimento de Chicago são muito parecidos com São Paulo. Era uma vilazinha que passava a boiada, tinha lá um lugar para deixar os mantimentos. São Paulo era um hub só, né? São Paulo foi uma vila, até o início do século XX, era uma cidade muito pequena. O Rio já era uma metrópole, né? Agora, São Paulo era uma cidade pequena, como Chicago. Aí eu fiquei olhando, cara. Eu falei, cara, por que Chicago é essa puta cidade com música, com jazz, com prédios maravilhosos de arquitetura, um rio sem nenhuma poluição que passa no meio da cidade. E São Paulo é aquela porcaria. É por conta da escravização que continua. Assim, a desigualdade, cara, continua. Lá também tem desigualdade, mas a nossa é uma vergonha, né, cara? O problema é a desigualdade ou o problema é a base que é muito baixa? É a desigualdade. Porque, imagina que, vamos lá, eu sou milionário e tu ganha um salário mínimo. Mas e se eu fosse, em vez de, vamos lá, eu tenho 1 milhão na minha conta e tu ganha um salário mínimo. E se eu tivesse 10 milhões e tu ganhasse 10 salários mínimos? Continuaria mais ou menos a mesma coisa, mas a base é mais digna. É que as condições que eu tenho para me desenvolver não são suficientes para eu ter uma iniciativa empreendedora. Com certeza. Então, assim, o Tramontina está mudando agora de vida, né? Ele tem condições de fazer isso. E um cara que não tem nenhuma, nem de sonhar com aquilo... É disso que nós estamos falando. Sim, nós estamos falando de falta de oportunidade de base. Isso, é isso, né? Mesmo. O nome disso é desigualdade de oportunidade. Eu conversei... Esse, para mim, Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de oportunidade. Oportunidades. E eu diria que no Brasil tem 2 fatores fundamentais, que é acesso à educação e saneamento básico. Você tem metade saneamento básico metade um das absurdo. casas do Brasil não tem saneamento básico.
Em 2022. Em 2022, 2022. com todos esses governos falando aí bullshit, você entendeu? O tempo todo. A gente discutindo trivialidades enquanto as pessoas não têm onde cagar. E tem gente que diz... Isso é um direito humano. Saneamento é direito humano. E é legal que tem gente que diz... Junto com a educação, por exemplo. O Direito que é humano mais- não é só questão de criminalidade. Isso é um direito humano. É o que é mais trabalho, macabro é a que- casa, água encanada com esgoto, Educação. né? O que é macabro é que tem muita gente que estuda esses problemas com muita profundidade que fala que isso é estrutural, que tem gente que pensa... É de propósito. É de propósito. Ferrez fala isso pra caralho. Eu concordo com ele, porque Arthur Lira, que é o líder hoje da Câmara, é um cara que não quer que Alagoas, entendeu, tenha condições. Por quê? Porque senão Senão ele não tem Ele não vai ser eleito. alavanca pra ser eleito. ele não vai ser eleito. E aí este governo que falou que ia abrir, não sei o quê, não abriu nada. Nós estamos na mão de Arthur Lira, nós estamos nas mãos de um outro cara que já era a estrela do crime no governo anterior, do Centrão. Tá me fugindo o nome dele. A figura tá muito clara na minha cabeça, aquele cabelinho assim. É o cara do Arthur Centrão. Nogueira? Eu tô sentindo que tu tem um problema com gente Do cabelinho, cabeluda. é. Gente o problema é cabeluda não, cabelinho. gente que finge que não é careca. Não, Eu fiquei- Edson Lobão é um, mas é outro. Eu tô pensando num outro que é o líder do Centrão agora. Eu vou lembrar o nome dele. Eu fiquei em Portugal por 27 dias, agora do meio de maio até o meio de junho. Conversei com muitos brasileiros lá. Encontrei brasileiros que estão voltando, porque chegaram lá e não encontraram o trabalho que achavam que iriam encontrar, né? Mas eu encontrei vários brasileiros que me falaram a mesma coisa. Aqui o pobre, até o pobre tem dignidade. Aí quando eu falo em pobre, não estou falando não estou fazendo crítica ao governo de hoje ou de ontem. A pobreza no Brasil é uma coisa endêmica. Eu fiz Globo Repórter no começo da década de 80, indo para o sertão dos estados nordestinos para mostrar a pobreza que a gente continua mostrando até hoje, né? Aí um amigo lá em Cascais me falou assim, o cara que entrega pizza para mim é brasileiro. Ele fala para mim assim, eu entrego pizza, meus filhos estudam em boa escola, eu tenho um bom sistema de saúde, eu estou feliz com o que eu ganho aqui. Ele é um entregador de pizza, né? Nem todo mundo dá certo. Claro que nem todo mundo dá certo. Nesse momento, em Portugal, a inflação também é da faixa de 10%. O combustível subiu bastante. Eu paguei 1 litro de óleo diesel em carro alugado 1,7 euro, o que dá quase R$10 o litro de diesel. E paguei gasolina 2,3 e 2,4. 2,3 e 2,4. Paguei quase R$15 o litro de gasolina. Numa semana que eu aluguei um carro a gasolina. Caro para chuchu. É caro Então- comparando com o real, né? Eu não sei Então, como é a realidade lá. Não, eles estão reclamando muito porque os salários não sobem, porque a inflação sempre foi muito controlada e muito baixa. Nos últimos 3 anos, a inflação subiu, a guerra agravou a situação de combustível, uma série de problemas eles passaram a ter com a economia portuguesa e hoje a inflação é de 10% ao ano. Os salários não são corrigidos, acompanhando isso. Então tem problemas, claro que tem problemas. Mas eu encontrei muitos brasileiros que falavam isso. Aqui com o salário básico, a gente vive Sim. com o básico, com o mínimo, a gente não está falando de salário mínimo. Com um salário que seja o mínimo, a gente Dignidade. vive em condições de É dignidade. isso aí. Então essa é uma chaga que nós temos, que é a pobreza Falta no de Brasil. dignidade, Que dura... né? Dignidade. E o nome do há quanto rapaz... tempo dura a pobreza no Brasil? Que sabe nunca acaba? Quem garante essa pobreza, a figura que eu queria lembrar, é Valdemar da Costa Neto. De Mogi das Cruzes. Valdemar da Costa Neto, que apoiou todos os governos anteriores e é o principal apoiador hoje do Bolsonaro. É o mesmo cara que estava no Mensalão, que estava nas falcatruas anteriores, é o mesmo cara, não mudou, entendeu? E é o parceiro de Lira. Tá lá, cara. Ele Como estava ele agora pode, na né? convenção. Ele estava agora na convenção, aliás, ao lado de Fernando Collor, que é outro zumbi, né? É como se você estivesse vendo um filme e você fala, caraca, um zumbi! Você vê como é, você vê como é que a história... Senador de Alagoas, Você vê cara. como é que é a história, né? Ele foi caçado Sim, porque usou o dinheiro de campanha para comprar um carro para ele. uma Elba. Uma Fiat Elba, e que foi paga com cheque de 6 mil
O que na época? Foi a única prova Não sei nem contra que ele. dinheiro era na época. Foi a única prova contra ele. A única prova contra ele. É. E depois, na justiça, ele foi inocentado. Foi inocentado. Então ele foi cassado, porque a política também tem isso. Se você perde as condições políticas de governar, na Inglaterra você troca o primeiro-ministro. Na Itália você troca o primeiro-ministro. Em Portugal você troca. Aqui no Brasil, isso ocorreu, né? 2 vezes só. Sim. Né? Perde as condições políticas, perde o apoio político, você pode ser cassado. As razões variam. Né? 2 vezes só e assim... Num período curto. agora. E o Collor foi cassado, né? Com base numa determinada acusação, e depois, na justiça, ele foi inocentado. Inocentado. Ele foi cassado com essa desculpa, mas a verdade é que ele não tinha mais nenhuma condição de governar, como que aconteceu também com Dilma, né? Exatamente. Ela perdeu o apoio político, e aí, quando você perde o apoio político... E o apoio das ruas também, né? A rua também pirou. O sentimento antipetista tomou conta do Brasil de um jeito que eu, pelo menos, nunca tinha visto. Né? E aí, talvez, todos os exemplos que ele citou são parlamentarismo, né? É o sistema parlamentarista que permite isso. Quando você perde o apoio político, você vai lá e troca o primeiro-ministro. Você não precisa começar uma CPI, não precisa, enfim. Você chega pro cara e fala, ô, Boris Johnson... No caso do Boris Johnson, ele meio que... Ele criou toda a situação, ele pediu pra sair, ele não queria sair. Ele não queria. Ele não queria sair. Ele ficou, não vou sair. Aí chegou uma hora que o parlamento falou, olha, cara... Melhor você pedir pra sair. É melhor você pedir pra sair, porque mas casa mas caiu. ele ainda é primeiro-ministro interino, não é? Não, agora ele saiu. Agora ele resignou. E quem que tá lá? Agora chegou... Parece que a Inglaterra... Por isso que eu falo, a gente fica falando do Brasil, a situação não é boa, né? Na Inglaterra, na França, é uma situação muito frágil. O mundo inteiro vive uma situação muito frágil, né?